Fala, Marmota! Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Inconfidentes Podcast. Estou aqui com meu amigo Bicola. Estamos aqui falando sobre RPG hoje, mas antes de a gente falar do assunto, a gente começar os trabalhos, lembrando você que a gente precisa muito da sua colaboração aí, com sua inscrição, se inscreve aí, curte, compartilha com seus amigos, a gente está precisando de mais inscritos, não se esqueça. E aí passar a Respira, palavra, respira, respira. respirar, passar a palavra pro meu amigo aqui. Puxa, ó. Não respira muito não, vamos ficar sem ar aqui. Nós estamos. Não Respira. repara a minha cara de sono, não, viu, gente? Eu tô com sono demais, velho. Não, Cansado, impressionante. Marcamos. Gente, nós estamos gravando aqui, hoje é um sábado, tá? O episódio vai sair na terça-feira, mas nós estamos gravando no sábado. nublado. E esse rapaz não consegue acordar cedo. Nossa senhora. Ele ainda Tô está sofrendo. dormindo. Meu corpo tá acordando, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Aqui. Você sabe que o mineiro fala assim, né? Toma um cafezinho. Desculpa qualquer coisa. Desculpa então. Não tem jeito. Cafezinho? A quinta série mora na gente. Não tem jeito. Ô, O homem para de evoluir na quinta série. Depois. Aí, ó. Aí, a cachaça. Tô igual o Lula. Companheiro, Companheiro. o homem parou de evoluir. Então, mas então, me fala aqui. RPG. Que coisa é essa? O povo tá perguntando aí, o que é RPG? RPG é reposicionamento postural global, né? Não, mentira, gente. É Role Playing Game. Nós vamos falar hoje aqui de RPG. É uma questão que eu gosto muito particularmente. Os nerds vão gostar muito desse episódio. É um episódio mais nerd e acho que todo mundo aí já deve ter julgado, todo mundo assim, dos nerds já deve ter julgado alguma coisa vinculada ao RPG. E pra mim hoje eu tô um pouco parado, né, vamos dizer assim, mas é um hobby que eu tenho muito apreço e já me dediquei bastante com RPG. E hoje, por falta de tempo, de companheiro, porque o RPG, nós estamos falando do RPG de mesa, nós vamos falar dos jogos de RPG, os jogos eletrônicos, os jogos que são vinculados aos jogos eletrônicos, mas o RPG de mesa especificamente, ele precisa de companhia, né? Você não joga sozinho, você precisa de alguém para estar contigo ali jogando, e é difícil se arrumar isso, né? Quando eu estava lá em Pompeu era fácil, a gente encontrava e jogar mesmo a gente não jogava não. Porque a gente perdia mais tempo arrumando as coisas, fazendo bagunça e zoando os outros do que jogando efetivamente. Sim. E você já chegou a jogar RPG de mesa? Cara, falando de nerdice, os meninos, os amigos de Paracatu, né, galera, principalmente Cabal, né, que é o mais nerd que eu conheço, né, Guilherme. Juntava ele, Marquinhos também, povo lá, os amigos dele, e jogava. Eu cheguei a jogar algumas vezes. Mas eu joguei assim, tipo, tinha um episódio lá, eles estavam fazendo, eu começava, mas não ia pra frente, né? Porque a sua, como é que fala? A sua saga ali, a história que o mestre cria, né? Era uma história que você não consegue fazer ali num dia. Tem que fazer em vários episódios, né? Então, são Até vários tem, encontros. porque você tem as campanhas grandes. São as campanhas, isso. E você tem também as missões que são isoladas. Você pode jogar de diversas formas. Pensando nesses problemas, quem faz o RPG, as empresas, elas começaram a criar esse tipo de possibilidade. Hoje já tem até a possibilidade de você jogar sozinho. Que é você compra um livro, o livro você vai marcando ali, olha, chegou numa situação tal, você tá num entroncamento, você vai para a esquerda ou para a direita? Aí, vou para a direita, então pule para a página 110. Entendi. Que dali em diante você vai pulando. Então você consegue, vamos dizer assim, jogar um RPG sozinho hoje, consegue jogar com 1 hora, com 2, você já pega fichas prontas de personagem e vai jogando. Não é necessário você seguir uma campanha. O ideal é seguir uma campanha. Qual que é o meu sonho no RPG? Por exemplo, nós estamos aqui com o Dungeons and Dragons, que talvez seja o mais famoso, né? Não o melhor, mas o mais famoso. Meu sonho é começar do nível 1 e ir jogando com a mesma turma até ir no nível 20, depois no nível 20. E isso é uma vida, cara. Isso aí eu sei que, assim, pra resolver esse problema aí, eles começaram a criar sistemas online, pra você jogar com seus amigos. A última vez que eu vi sobre isso, alguém que joga, eu não lembro quem me falou que tava jogando.
Jogava nesse sistema. Aí todo mundo se encontrava online, cada um na sua casa e fazia a campanha. Fazia Isso, online. tem, acho que é Firecast, Tem um o sistema, Roll20, né? o Roll20 faz isso também, tem as fichas todas lá, o sistema do mestre é bem completo, já cheguei a mestrar por lá, só que é muito difícil, porque assim, você depende da conexão uns dos outros e você não tem a interação, eu acho bem pior, porque você não tem a interação. O bom mesmo é juntar a turma na casa de alguém, né, igual a gente fazia É. na adolescência, e fazer a farra lá. E para Jogar. nós, por exemplo, eu que sou do interior, foi muito difícil você começar a jogar RPG da maneira como a gente jogava, porque você tinha uma série de preconceitos em torno do RPG. Ah, isso é bom. Isso é bom ser falado, cara. A gente veio do ali, final dos anos 90, né? Foi uma geração que começou a jogar jogos eletrônicos com mais frequência, o RPG, e eu lembro das notícias, assim, que, tipo, grupos de RPG estavam jogando RPG no cemitério e fazendo é, rituais satânicos, macabros Isso. lá, não sei o quê. E aí essas Tinha essas notícias notícias. se propagaram e sempre quando você falava que ia jogar RPG, você sofria ali com os pais, com os parentes, tinha uma briga com a própria religião. Pronto, algum Agora ele tá mexendo com satanismo, Sim. né? E você pega os livros, né? Os livros alguns livros que eu tenho estão aqui. Eles de fato têm monstros, têm magias, feitiços, bruxaria. Bruxaria no termo lúdico. É como se você estivesse assistindo um filme É uma ficção, é uma de uma história. ficção. Conta pra gente, então, que o cara que tá aí escutando a gente não entende. Você que já jogou e tem esse tanto de livro, imagino que você tem muita experiência e a leitura necessária também, porque eu nunca li. Eu joguei, mas o mestre, ele é quem faz essa leitura, ele que cria digamos assim, a campanha ou a história para ser jogada. E o que é esse jogo? Você interpreta um personagem, né? E nesse personagem você tem atributos. Você tem atributos e cada um ali tem um atributo e aí você tem um grupo que faz ali percorre tem um percurso para chegar no objetivo final, né? Então você tem ali vários tipos de história. A mais comum é aquela que a gente conhece do Senhor dos Anéis, que ela é mais Isso. medieval, misturado com fantasia. Mas explica assim do zero. Tipo, Não, e como é que funciona essa questão do livro do mestre? Como é que não, funciona para começar, o jogo de RPG, ele é nada mais, nada menos do que uma ficção baseada em regras pré-estabelecidas, porque é um jogo. Jogo, a definição de jogo é essa: você entra num mundo com regras pré-estabelecidas. Uhum. Então, quando você vai jogar um baralho, você tem as regras daquele jogo, né? Você vai jogar jogo buraco, buracão, buraquinho, truco, cacheta. Você tem aquelas regras, aquilo ali é um jogo. O RPG é a mesma coisa. As regras estão ali e por isso que você tem os livros. Os livros são os livros de regras. Então, cada livro desse aqui tem regras específicas para você jogar. Então, você tem o livro do mestre, você tem o livro do jogador, você tem o livro dos monstros. E compete ao mestre, no caso do Dungeons and Dragons, quem tem um pouquinho mais de idade, que eu falo da nossa idade, assistiu na televisão diariamente o Caverna do Dragão. Na verdade, o Caverna do Dragão nada mais é do que o Dungeons and Dragons. Isso. Né? E no Brasil ficou traduzido como Caverna do Dragão. É. Era um desenho extremamente famoso, baseado na mitologia e no sistema do Dungeons and Dragons, que é o RPG Sim. que eu mais sou familiarizado. E para você ver que não é algo tão distante assim de todo mundo. E você pega os livros, principalmente o livro do jogador, que é onde vem as maiores regras para que você possa jogar. Lá tem classes, raças, atributos. Então você monta o seu personagem. Uhum. Envolve um pouco de elemento de sorte também, porque você joga os dados. Né? Você tem os dados para fazer os personagens. E criando aqueles personagens, você dá nome a ele, cor, etnia, raça. Raça que eu digo você tem vários povos. Sim. No D&D, por exemplo. Você tem os orcs, meio-orcs, halflings, que é a gente pode chamar de os hobbits, né? Baseado nos hobbits. Os humanos, os meio-humanos, meio-elfos, os elfos, anões. Então você faz essas criações de raça. E
você define tudo. Você pode até desenhar o seu bonequinho. Faz um background dele e com aquilo, cada um vai ter uma ficha de personagem, aquele é o seu personagem, o que ele pode fazer. Uhum. Quais são as atribuições e habilidades que ele tem. As forças, fraquezas. Forças, fraquezas, defeitos. Sim. E o mestre, no caso do D&D, ele é chamado de mestre, porque vem de Dungeon Master, ele tem a atribuição de... E qual que é o mestre mais famoso? De cortando, desculpa. Cara, Mestre dos magos. mestre dos magos. Ele era o mestre Exatamente. lá no Caverna do Dragão. Ele é que guiava os jogadores para até o seu objetivo, né? Uma certa dose de mistério. Sim. Ele parecia isso mesmo. E na verdade, o mestre, ele tem que ser... O mestre da campanha, ele tem que ser... Como é que fala? Imparcial, né? Tem a questão da imparcialidade, né? É a grande dificuldade de ser mestre. Você tem que ter imparcialidade e, ao mesmo tempo, você é o Deus, vamos dizer assim. Por quê? Porque você cria o mundo, você dá as regras do mundo e a sua palavra dita o que o jogo vai acontecer ou não. Então você tem que manter um certo distanciamento para não ser nem bom demais com os jogadores, nem ruim demais. Então tem mestre que mata todo mundo. E a graça do RPG é esse convívio de amigos. É aconselhável jogar entre 3 e 4 pessoas, 5. Mais que 5 fica complicado, porque você tem que administrar muita gente. E a graça é o que o mestre faz? Ele vai propondo desafios. E isso você tá no seu imaginário, entender ou não o que o mestre está falando. Uhum. Então suponhamos que você aí é um meio-elfo, arqueiro, um ranger. E aí eu sou a voz narrativa enquanto mestre e eu dou os desafios. Então, por exemplo, olha, Marcelo, você chegou no Mercado Central e ao chegar no Mercado Central você se deparou lá com 3 galinhas passando. Chega um senhor e fala aqui, quem pegar essas galinhas eu vou dar 100 peças de ouro. Uhum. E aí você pode ou não querer pegar essas galinhas. E aí você vai imaginando isso na sua cabeça e vai fazendo isso. E a cada desafio desbloquear feito, cumprido, você vai ganhando uma recompensa, seja em dinheiro ou em pontos de experiência. Uhum. E aí você evolui o personagem, já tá no nível 2. No nível 2 você desbloqueia outras habilidades. Sim. Você vai ficando mais poderoso. Então esse é o jogo. Transportar aquilo que tá em vários jogos eletrônicos, pegar aquilo e transportar para um mundo onde você não tem o eletrônico. E o sistema de ação, ele é baseado no dado. E aí você... eu quero fazer ação X, eu quero pegar as galinhas. Aí você vai jogar o dado para ver a sua chance de sucesso. Depende de cada estilo de jogo. E a cada estilo do mestre também. Se for uma função muito simples, aí fica difícil, fica mais prolixo a questão. Mas se for uma função simples, se o cara tá muito evoluído, às vezes nem precisa rolar de dado. Porque a própria habilidade sua já é muito grande. Mas cada RPG tem um sistema de jogo diferente. O sistema de jogo do D&D, por exemplo, é o sistema D20. Você usa muito o dado de 20 lados para tomar todas as iniciativas de ações, vamos dizer assim. Então, começo de ataque, se vai ou não acertar o adversário, se vai ou não cumprir uma perícia. Você tudo faz com o dado de 20 lados. E aí você chega na sua ficha e soma com aqueles bônus que você tem lá ou diminui as penalidades que você tem. E com isso você vai. E como é que funciona, então, o D20? Você tem 20 lados. Se você acerta 20, é acerto crítico. 100%. De chance. Teve o critado. E 1 falha crítica. Mas entre 1 e 20, o valor que dá lá, como é que você calcula a porcentagem na hora? Não, por exemplo... Tipo de chance, de acerto, como é que funciona? Você tem mais 5 de capacidade de ataque. Fica mais fácil. Você tirar 2, soma com mais 5, dá 7. Ah, tá. Deu 7, a armadura do cara é 12. Você não superou a armadura dele. Pra ficar mais fácil de explicar. Sim. Aí você errou o ataque. Você não atingiu ele especificamente. Agora, tem essas duas regras que são exceções. O 20 sempre é acerto. O 1 sempre é erro. Independentemente de quanto você tem ou não de bônus na sua função. E aí que são as partes mais interessantes, cara, porque o legal do RPG não é o jogo em si, mas é a interação social que esse jogo proporciona. Você tem estudos hoje que a gente superou, graças a Deus, esse grande preconceito que se tinha com o RPG. Você tem estudos hoje que demonstram a possibilidade de você
tratar alguns tipos de transtornos psicológicos mediante o RPG. Por quê? Porque ele desenvolve a diplomacia, ele desenvolve São muitas habilidades. senso de grupo, Sim. comunicação, criatividade, né? Então, quando você coloca num grupo, eu só vejo esses lados positivos. Essa pessoa ela vai conseguir, por exemplo, trabalhar em grupo na sua vida adulta, trabalhar, ela vai ter mais facilidade mesmo para o coletivo, né? Então, assim, eu imagino que... Porque você tem um objetivo e você tem ali os seus colegas que estão buscando o mesmo que você. E então você tem você aprende a cooperar, né, para chegar naquele objetivo. Agora, você falou rapidinho, você falou um negócio muito interessante, que é a questão do social. Eu fiz um estágio há muitos anos atrás aqui na biblioteca de Lessa, eu esqueci o nome agora, Biblioteca do Estado, que fica aqui na Praça da Liberdade. Você pesquisa para mim o nome aí, biblioteca, tem um Lessa no nome, mas eu não lembro o nome completo. É aquela biblioteca da Praça da Liberdade, é a biblioteca pública aqui do Estado. E geralmente bibliotecas públicas elas oferecem para a população algumas atividades lúdicas. E aí então assim, tem dias que eles fazem ali um encontro, fazer uma leitura de, sei lá, de um livro Harry Potter. Aí vai todo mundo fantasiado, vai aqueles fãs que gostam, aí fazem a leitura em conjunto, mas tem dias também que eles promovem o RPG. Então eles fazem ali Não sabia, não. eles promovem ali, então a galera que gosta vai e joga ali, faz um dia na biblioteca. Porque a biblioteca acaba sendo também um ambiente de cultura que não é só a questão do estudo do livro, da leitura, mas ela é um ambiente social também, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam a biblioteca pública, né, como uma forma de ressocialização de mendigos, pessoas de situação de rua. Eles acabam dependendo muito das bibliotecas para ter um pouco mais de qualidade de vida ali, né? Porque a biblioteca ela oferece banheiro, ela oferece um espaço para descanso, para dormir, para computação, para o computador, para usar o computador. Então, o número de pessoas, de moradores de ruas usando as bibliotecas públicas dos Estados Unidos cresceu muito por causa disso. Aqui no Brasil ainda está muito atrasado nisso, mas assim, a biblioteca não é um espaço para isso. E é legal porque muitos bibliotecários, o pessoal que trabalha na biblioteca, nas bibliotecas públicas, eles fazem essas promoções, eles promovem essas atividades, cara. É muito legal. E também aqui em BH tem algumas casas, né? Tem aquelas casas fantasy, aquele outro, qual é o nome? Como é que chama? Luderia, né? Ludo. O nome daquela... Ou a Alexas. É Ludo. Ludo e Fantasy, né? Tem a Fantasy e tem Fantasy, o Fantasy eu ainda não fui. Mas o Ludo eles também fazem, né? Eles fazem ali... Basicamente, cara, você já jogou Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive, esses jogos famosos de tabuleiro, todo mundo já jogou. O RPG é uma variação daquilo. Nada mais do que isso. Não, você tem o jogo da vida, né? O jogo da vida. Você casa, forma, tem filhos, vira médico, vira engenheiro, vira advogado, ganha um salário, tem problema pra resolver e tudo. A diferença é que o jogo da vida ele tem um tabuleirozinho que você vai progredindo. É mais simples, né? É mais simples. O RPG é isso. Ao invés de você ter estudar e formar, você vai matar um dragão, você vai matar um vampiro, você vai enfrentar um lobisomem. Você é um mago, você não é um médico, você é um mago, você é um curandeiro. Então, basicamente isso. É um pouco mais longo e tem um pouco mais de interação social. E é muito engraçado, cara. Se você tiver a oportunidade de jogar RPG com amigos, principalmente, é muito bom, cara. Você passa horas rindo. E às vezes você para de jogar pra rir. Eu lembro. Várias vezes a gente parou de jogar pra rir, né? Falando de RPG e jogo de tabuleiro. Não. O RPG, ele não é um jogo de tabuleiro especificamente. Você pode usar tabuleiros. Pode. Inclusive tem uns muito... Cara, montas. Os tabuleiros você usa para representar uma cena específica, um combate específico. Mas tem jogos de RPG que você não precisa absolutamente de nada. Só do papel da sua folha ali.
E vocês já ouviram falar em MMORPG? MMORPG, o WoW é o mais famoso deles. Mas a gente vai chegar nos eletrônicos ainda. É o Multiplayer Massive Online RPG. É O o... WoW é o mais famoso. Foi o primeiro? Eu não sei se foi o primeiro, mas o mais famoso é o WoW. Ah, é o World of Warcraft. World of Warcraft. É porque esse vem do Warcraft, que já era um jogo de estratégia. A gente vai chegar nos eletrônicos, né? A gente tá quase... é só pra passar esse panorama aqui. E mais pra quebrar um pouco do resto de preconceito que se sobra contra esses... O mesmo preconceito que às vezes o heavy metal sofre. Sim. Que algumas outras culturas sofrem. O RPG sofreu. E é uma turma que gosta da mesma... Assim, é um padrão, né? Assim, quem gosta de heavy metal, gosta de RPG, gosta de nerdice, porque meus amigos são todos assim, impressionante. E você, inclusive, um deles, né? Mas eu tô lembrando aqui do Stranger Things, né? Stranger Things. Stranger Things. Porque ali se passa nos anos 80, né? A molecada jogando RPG, escutando Metallica, escutando Iron. E ali eles estavam jogando D&D, inclusive. D&D. No primeiro episódio, eles estavam jogando Dungeons and Dragons. E você tende a ter gostos similares porque você tá com pessoas do seu mesmo convívio, né? Uhum. Então, aproveitando aqui, mandar um abraço pra galera lá de Pompéu. Dindim, o Guigui, Ivan, Joey, Chechel. Só peça rara. Só a turma que a gente jogava. O Mumu tá vindo aí hoje. É só a turma que a gente jogava até de madrugada. O Geraldo. Massa. A gente jogava até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, cara. Do meu pai levantar lá em casa e mandar o Mumu falar mais baixo. Entendeu? E assim, jogar mesmo, velho. A gente custava fazer uma missão. Não é. Toda hora parava pra rir. Pra aí, velho. Palhaçada. Aí o cara é clérigo, fala assim, vou chegando assim, Mumu uma vez. Conta aí. Ele era clérigo. Clérigo é uma espécie de padre. Uhum. E ele chegou na cidade nova e falou assim, aí eu era o mestre, vocês estão chegando na cidade assim, tem a taverna. A taverna é onde acontece tudo, né? Uhum. O mestre costuma colocar as missões na taverna. Aí ele chegou e eu comentando com eles que eu exigi um pouco de interpretação dos personagens. Aí ele chegou e falou assim, vou celebrar uma missa. Na hora que ele fala, vou celebrar uma missa, chegou na cidade, o que você vai fazer, Mamuela? Vou celebrar uma missa. Parou o jogo. Aí ficou 40 minutos rindo e toda hora que chegava na cidade, todo mundo, não vai celebrar a missa aqui, não? Então tem essas coisas. Sim. O cara que vai pular no precipício. Então tem uma magia no jogo que chama milagre. E o clérigo de nível alto tem essa magia. Então eles foram encurralados por um monstro muito grande à beira de um precipício. Uhum. Ele simplesmente resolveu pular e no ar virou assim, vou pedir um milagre. No ar, enquanto ele tá caindo, entendeu? Então assim, essas coisas, cara, que você começa a rir. Uma vez o Guigui foi roubar um ovo de um dragão e ele começa, e o Guigui interpreta muito bem, aí ele começou a abraçar assim, como se estivesse com um ovo, sabe? E saiu fazendo assim, sentado aqui, ó. E você não dá conta, velho, não tem como você não rir, cara. Cara, eu tô lembrando aqui do Nerdcast, você deve ter assistido também, ou escutado, que o Jovem Nerd, que é um canal no YouTube muito famoso, né? Eles fazem esse podcast, mas é podcast raiz, né? Que era só o áudio, né? E eles faziam... Agora acho que eles fazem já gravado, né? Não. Já faz mais só áudio ainda. Mas acho que eles já gravaram... Mas aí é no YouTube, eles têm o canal deles. E aí eles gravavam os episódios deles jogando, né? E aí tem uma baita edição, né? É muito... Pô, legal pra caramba, porque eles fazem a edição toda dos sons, né? E aí eles soltam ali quem quiser procurar aí, procura aí acho que é Call of Cthulhu, né? Call of Cthulhu. Que eles estão jogando ali. Aí tem uma cena muito legal que eles estão lutando contra uns neonazistas, os nazistas ali. Aí tem uma cena que o cara tem que sacrificar o cachorro. Tem que sacrificar o cachorro. Aí todo mundo, não. Colocou faz uma edição muito legal. Uma granada. O cachorro pegou a granada pela boca, eu acho, e saiu com ela, né? Uhum. Aí o negócio chega a ser emotivo. Porque você começa a dar uma viajada tão grande, começa a pensar naquilo como algo próximo do real. Então você se apega àquelas coisas. E eles criaram até a camisa do cachorro. É um beagle com uma granada antiga, assim. Cara,
É sensacional. E a edição que eles fizeram é sensacional, velho. Todos eles criaram também. Agora eles criaram um RPG, um regramento específico. Ah, é? Que legal. Que é o Hufgunner, que é o primeiro que eles adotam com o D&D. Aham. Eles jogavam o D&D, aí a campanha era do Hufgunner. Agora eles criaram um RPG da Hufgunner. Cara, que Do bacana. Hufgunner, no caso, né? Sim. Que tem uma história. Então, o RPG é isso, cara. Quem puder, acompanha aí, por exemplo, o Azecos, o canal do Azecos Não brasileiro. conheço, não. Um grande mestre, a gente se inspirava, pelo menos eu me inspirava muito nele quando eu ia mestrar. E ele tem uma campanha enorme com os amigos dele, assim, de anos e anos. Eles estão mais no nível 20 e é muita coisa, cara. Então tá tudo no YouTube. E aí vocês vão entender o que é esse jogo, que parece... Cara, é um jogo. complexo, É um jogo. mas- Você diria que é um jogo muito intelectual? Não, Não é? não diria. Não diria. Eu acho que você tem jogos... Porque a dificuldade do D&D tá na interpretação. Uhum. O livro, a regra, o mestre geralmente ele sabe de tudo. Quanto de leitura uma pessoa precisa ter pra começar a jogar o. Não fala o mestre, mas se você estiver começando pra você entender como funciona o sistema, muita leitura ou é tranquilo, você lê pouco e já tá jogando? Cara, geralmente quando você vai jogar, você sempre tem alguém mais experiente na mesa. Uhum. Isso é muito Que certo. ajuda bastante. E essa pessoa experiente, ela vai passar as dicas. Uhum. Então, basicamente, se você quiser ler, é bom. Uhum. Se você conseguir ler o livro do jogador inteiro, ótimo. Mas são 320, 340 páginas e muitas delas, muitos desses livros só estão em inglês. Tem essa dificuldade também. Uhum. Agora o D&D conseguiu traduzir oficialmente a 5ª edição. Mas sempre tem alguém mais experiente. Uhum. Então você pode jogar sem ler nada. Desde que essa pessoa tenha paciência para te explicar algumas explicar. coisas. E você vai conseguir jogar. Uhum. Terminou ali, na hora da jogatina, você vai se ajudando. A galera do RPG costuma ser bem democrática. É porque assim, eu fico pensando, imagina você querendo angariar mais amigos, mais gente pra jogar. E não é simples assim, né? É difícil você trazer essa pessoa pro jogo, Aham. porque o regramento ele é muito específico e talvez você não tenha paciência para ensinar como é que funciona. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, as coisas fluem normalmente. O Leozinho jogou com a gente uma vez, ele não teve nenhum problema para jogar, Sim. e era a primeira vez que ele estava tendo contato com o jogo. Leu um pouquinho. Porque você vai escolher sua raça, não é do D&D, por exemplo. Você escolher sua raça, sua classe, dali em diante, se você ler a parte da sua raça e da sua classe, já está resolvido. Uhum. Agora, se você quiser jogar como um mago, a raça tal quer ser um mago, aí você tem um pouquinho mais de dificuldade, que é uma raça, uma classe mais complexa para você jogar. Uhum. Porque você tem que ir para a parte das magias no livro. Aí dá uma complicada. Tem que conhecer as magias. Tem que conhecer, tem que tentar combar alguma coisa, que tipo de mago você vai ser. Aí tem um pouquinho mais. Eu não aconselho quem tá começando a jogar de mago. Uhum. Joga de guerreiro, joga de ranger, de clérigo. Já tem um pouquinho de dificuldade o clérigo. Sim. Ele também tem magias divinas. Cara. Então, vai pelos porradeiros, vamos dizer assim. Sim. Depois você vai pra E magia. eu tô lembrando daquele cara que faz o Rezu e começa a rir, que tem uma... Fizeram a legenda de jogando de RPG, você já viu essa? Os caras- Pra mim, o melhor que tem de RPG, já passando pros jogos, os jogos eletrônicos, é do Leroy Jenkins. Você já viu, Não, né? acho que não. Então o pessoal todo se unindo no WoW, jogando World of Warcraft. Eles estão reunidos para começar uma raid, né? Uma raid é uma missão difícil, que você precisa sempre fazer com muita gente. Muito Aham. difícil fazer. E o pessoal tá discutindo a estratégia. Aí tinha um personagem lá que o cara criou, tá, chamava Leroy Jenkins. Aham. Quem tiver nos vendo e ouvindo, joga no YouTube pra vocês verem. Mas só vai rir quem é do meio, né? Sim, Vamos dizer sim. assim. Ele estressa com o diálogo do povo, com a conversa de estratégia. Aí ele grita: Leroy Jenkins! E vai pro meio sozinho, assim, deixou todo mundo pra trás. Aí acabou a estratégia, acabou tudo, assim. Todo mundo tem que ir correndo atrás dele. E isso virou um meme, até que a Blizzard lançou um personagem muito chamado Leroy Jenkins. Que doido, velho. Isso é muito legal. Ela lançou um personagem, acho que Ficou foi famoso. não sei se foi no Hearthstone, Aham. que ele virou uma carta do Hearthstone, alguma coisa assim, ou virou um personagem no jogo, Leroy Jenkins, de tão famoso que ele ficou. E ele dá um gritão, Leroy
e vai pro meio da briga. E foram atrás dele. Mas você não jogou de mesa não, mas os RPGs Não, eletrônicos, já jogou? Eu acho que eu joguei com o Guilherme, acho que deve ter jogado D&D e GURPS. GURPS eu tenho um livro aqui. GURPS e... Bom, aí tem GURPS, tem Vampiro, né? Vampiro, tem o Mago, Uhum. tem Call of Cthulhu, tem um monte. O GURPS, ele é base para o Cyberpunk. Por exemplo, o Cyberpunk que a gente vê hoje lá na Netflix, que tem um anime, tem um Cyberpunk jogo eletrônico, ele vem do GURPS, da base do GURPS, ou não? Tô enganado. O GURPS, a vantagem do GURPS é que você não tem definido uma localidade específica e uma era específica. Uhum. Geralmente o D&D você joga em um RPG mais medieval, você tem uma época mais medieval, uma fantasia medieval. Sim. O GURPS não. O sistema do GURPS ele te possibilita jogar em qualquer era, em qualquer circunstância. Então por isso, Aí tem muito... por isso quem tinha essa vibe mais cyberpunk utilizava do sistema do GURPS para jogar. Uhum. Mas não necessariamente, você pode jogar ele em qualquer outra situação. A vantagem do GURPS é essa. Com um livro só, você tem uma imensidão de coisas que você pode fazer. E é do caralho, porque o Cyberpunk, ele é um mundo onde o humano se evolui com a robótica. Com a robô. E ele, então, tem implantes cibernéticos, é o Cyberpunk. Agora tem o Steampunk, tem variações. O Steampunk é onde a humanidade evoluiu com vapor. Vapor. Aí você tem ali tudo a vapor e tal, muito legal. Então, cada estilo ele tem um negócio diferente, né, mano? Eu gosto muito de Steampunk. Steampunk é bem legal. Aquele jogo BioShock, Eu acho que ele tem muito de Steampunk. Eu acho muito top. é bem legal, Eu cara. gosto dessa Você mecânica. assistiu o Arcane? Arcane O Arcane é Steampunk. 4 episódios. Arcane é do LoL, né? É. Você é do cara do LoL, né? Eu joguei. Mas o Arcane, cara, saiu com uma das melhores animações de 2021. Não, ela é muito bem Cara, feita. Muito bem feita. sensacional. Quem não viu, vale a pena ver. Gosta de animação aí. E aí passa no Steampunk, É. o Arcane. Eu não vi tudo, não. Vi só 4 episódios. Achei bem top. É muito bom. É porque eu tenho dificuldade de terminar a série. Sim. Grande dificuldade. A animação é perfeita, cara. Querendo inspirar. Mas falando... Você tá querendo? Tá querendo. Aí ela não quis mais. Mas agora falando de RPG eletrônico, a minha experiência que você perguntou aí, eu comecei a jogar talvez no Super Nintendo um pouco. E ali você tinha Zelda, você tinha os Final Fantasy, né? O Final Fantasy, né? Você tinha alguns ali, mas eu joguei pouco. Eu já fui jogar mesmo no PlayStation 1. E aí eu joguei muito RPG eletrônico, mas assim, pra mim, e pra todo mundo que jogou, Final Fantasy VII, né? Foi o que marcou, assim, uma era. Tanto que a Square Enix, eles fizeram um remake. Tô querendo jogar, mas eu não quero pagar R$200, acho que é 200 ou R$300 no jogo. E agora vai sair a segunda parte, que eles fizeram em 2 partes aí. É duas? É um jogo excelente. Acho que vai sair em 2. Mas antes eram 3 CDs, né? Antes eram 3 CDs. E, cara, foi uma experiência excelente. E o RPG, ele me deu a vontade de estudar inglês, assim. Eu acho que não só a música que me influencia muito, mas jogando RPG ali, eu ficava lendo e tentando entender o que estava se passando. E na época eu tinha paciência, porque eu era novo, né? Tava querendo aprender. Daí eu lia. O Guilherme também fazia muito isso. O Guilherme aprendeu muito fazendo isso. Eu lembro que a gente comentava sobre isso. E eu conheci, acho que RPG por conta de Guilherme também, porque eu conheci o Guilherme desde os 8 anos. E ele já era muito nerdão, já jogava RPG. E aí, Falar nisso, vamos mandar um abraço pra ele, que é aniversário dele. aniversário dele, dia 19, amanhã. Hoje é 18, né? Não, aniversário dele é dia 18. Exatamente, amanhã, né? Quando esse episódio for ao ar, já terá feito aniversário. Exatamente. Isso é muito top, né? Você falar para o futuro, tendo que voltar ao passado, que na verdade é amanhã. Eu dei uma bugada. Exatamente. Acabei com seu dia, né? Acabou com o meu dia. Olha o cafezinho. Cafezinho. Mas ele que me apresentou, cara, eu acho. E assim, eu lembro da gente jogando Zelda no Super Nintendo. Bagunça. E aí tinha, assim, eu fui jogando, eu joguei vários no PlayStation 1, que foi o meu console, né? Assim, eu joguei mais PlayStation 1, depois eu não acompanhei, depois eu não joguei mais. Eu parei de jogar console e depois de um tempo eu tive um Xbox 360. Aí eu acabei jogando o Leozinho ama, o Elder Scrolls, o Skyrim. O Skyrim eu fiquei com preguiça, eu não consegui terminar ele não. E aí, Eu zerei, mas
Achei paia. Leozinho vai até bater em nós. Vai, Paia. ele tá falando mal do Achei Skyrim. meio paia. Eu Gostei gostei muito foi de Fallout. Aí eu joguei os todos, assim, do Abraço pro Play. Chicão Fate-out. Eita. Fate-out. Chicão jogou Conhece? Fate-out, filho. Esse aí eu não conheço, não. Esse aí. É o Fallout dele, fala Fallout, Fate-out. Fate-out. E agora eu comecei a jogar RPG de videogame. Deixa eu ver aqui. Acho que um dos primeiros que eu joguei mesmo, efetivamente, foi o Final Fantasy. Do 7? Jogou o 7? Não, antes, né? Não, foi o 7. 7, depois o 8. Eu joguei o 7. Jogar efetivamente. Depois nós voltamos pra jogar sabendo o que que era, né? Porque nós Uhum. jogamos sem saber nada. Sim, sim. Nós jogamos pequeno, Chrono Trigger, jogamos sem Sim. saber o que tá acontecendo, The Legend of Zelda. Eu ficava lá, eu nunca zerei os Zeldas, mas o Dindim jogou muito o Ocarina of Time, eu ficava lá vendo ele jogar e tal. Nunca fui muito fã de jogar Zelda. Eu joguei de novo depois de velho. Peguei os emuladores e joguei um pouquinho. Então, assim, eu não joguei. Zelda não. Agora, depois de velho, eu voltei nos Final Fantasy todos, do Super Nintendo. Uhum. E o Chrono Trigger, pra mim, ainda é Excelente. Akira Toriyama. o melhor RPG que eu já joguei. Vale muito a pena. Não fica velho, não envelhece. Um jogo do Super Nintendo não envelhece. E Tem até no celular hoje, se você vai comprar. Tem. E teve a continuação dele, eu joguei também. A continuação no PlayStation 1. Mas aí não era uma continuação, era o Chrono Cross. Isso, Cross. Mas ele era uma continuação direta? Eu acho que tem relação. Eu não lembro se a história, porque eu, na época, não tinha jogado o Trigger todo, né? Aí eu não joguei o Cross, mais o Cross. Joguei no PlayStation. Eu não sabia. E- Eu não sei se ele é continuação direta, não. Eu também não sei. Mas que ele tem a ver, eu sei que ele tem a ver. Mas vale muito a pena, cara. Vai lançar agora aí um que eu acho que, se cumprir tudo que tá prometendo, é o Starfield. Eu não ouvi falar, não. Não viu? Então veja. É? Veja. A Microsoft comprou a Bethesda tá pra lançar agora o Starfield. E é absurdo, cara. Se eles cumprirem tudo que eles estão prometendo, tem mais de 1000 planetas pra você visitar. Que isso. E cada planeta vai ter uma coisa específica. Você pode mexer na sua nave do jeito que você quiser, mexer na sua arma do jeito que você quiser. Que isso. Loucura. Eles estão tentando transportar o RPG de mesa o máximo possível Esse jogo. para o videogame. Hum. Porque o máximo de customização, a vantagem do RPG de mesa contra o RPG eletrônico é essa. Você tem uma infinitude de Depende da possibilidades sua criatividade. de personalização. Você Uhum. pode fazer exatamente aquilo que você quer, exatamente aonde você está ou você quer estar. Você não consegue ver aquilo, só Uhum. imaginar. O Starfield está querendo Trazer. fazer isso no cenário estelar de exploração, tudo. Hoje é possível fazer um negócio desse, né? Mas desses RPG que você jogou, qual que você mais curtiu? O 7, o Final Fantasy 7, com certeza. Eu lembro, assim, do lançamento do Zelda do Ocarina of Time, não. Foi o primeiro, né? No 64, no 64, né? Ocarina of Time, depois é o Majora's Mask. Esse foi, assim, também muito foda. Mas eu joguei mesmo o Final Fantasy 7, e tanto que saiu o filme, eu tenho o filme em DVD. Advent Child, né? Isso, tenho lá em casa, e não comprei ainda o jogo novo, porque eu tô esperando dar uma baixadinha. Eu só não sei se eu tenho paciência mais pra ficar na tela de um computador, de TV, jogando RPG, pra ficar lendo, porque... E aí, na época, engraçado, na época eu não sabia inglês, eu lia, curioso. Hoje eu consigo entender, eu quero entender a história, ler do começo ao fim, mas eu acho que eu tenho preguiça. Eu vou tentar. Não sei se tem paciência mais pra ficar lendo ali na TV. O grande problema do RPG é isso, né? Você tem que... Eles são tão densos, Sim. que às vezes você tem que se limitar a fazer só aquilo, só jogar aquilo. Porque senão, se você for mexer com outras coisas... Eu tô falando, gente, de um jogo aí que você vai jogar no mínimo umas 100 horas, tá? No mínimo. No mínimo. Umas 100 horas. Se você quiser invernar pra fazer outras coisas, isso se você não perder tempo construindo sua casinha. Sim. No Fallout, por exemplo, eu quero construir minha base aqui. Aí você fica lá construindo sua base. Foi. Fallout 4 eu cheguei acho que 300 horas, cara. Aí, tá doido, velho. E 300 horas eu tenho, sabe de quê? Football Manager. Eu viciadinho no... Fala aí, Duda, tu quer falar? Uma pergunta. Eu nunca vi uma partida de RPG. Uhum. Eu queria saber se na partida você tem que fazer, tipo, como se fosse um teatro. Tipo assim, ou se é só falado. Você tem que interpretar também. Igual você falou da questão de pegar o ovo e
E sacudir. Pegou meio mouse. É. O Guigui pegou o ovo do dragão, ficou sacudindo. Mas, excelente pergunta. Foi inclusive por isso que se construiu Preconceito. o preconceito. É. Porque você tem o RPG, o live action. O que é isso? Você pega esse regramento todo que a gente tá falando, e o pessoal se veste com a roupa, Sim. vai para um local específico e encena aquilo ali. Aham. Então, como tem magia, a encenação dessa magia, parece que você está fazendo um ritual demoníaco, Sim, sim. tá? Então, foi daí que surgiu esses preconceitos. A notícia, estão jogando RPG no cemitério. Pô, É. quem faz isso é maluco, vai me desculpar, velho. Isso é loucura, velho. Você tá jogando vampiro, né, eu acho. Era vampiro. Pô, você vai jogar um jogo de vampiro contra um lobisomem, vai invadir um cemitério pra jogar. Porra, me ajuda aí, né, velho? E é um desserviço que se faz pra comunidade, né? Mas, em regra, você joga exatamente igual nós estamos aqui. Sentados, a interpretação se limita a meros gestos, se você quiser fazer. Sim. Acaba que você se envolve tanto que você faz. Às vezes você levanta, porque cansou de ficar sentado É por isso que você ri também. muito, né? É por isso que você ri muito, galera. Então, mas a gente joga assim, igual nós estamos aqui, numa mesa, todo mundo com a sua cadeira, sentado, conversando. É mais oral do que gestual. Você faz as coisas narrando o que você vai fazer. E uma hora ou outra você pode querer representar aquilo de alguma forma. Não tem problema nenhum, mas também não é exigido que se faça isso, né? É muito simples. Às vezes se complica muito algo que é muito simples. A gente sofre muito disso. Esclareceu bem? Agora eu entendi. Tá vendo? É bom demais, né? Agora, quando a gente tem apoio. A Duda tá ali, Isadora, já a Duda veio. Acordou cedo pra esperar esse animal aqui. Não adianta acordar cedo pra esperar ele. Daqui a pouco eu tô acordando. Você tinha que jogar RPG, era de vampiro. Hábitos noturnos. Hábitos noturnos. Mas aqui, você não falou o seu, aí. O quê? O que te marcou com RPG? Tem um vilão específico, que eu não sei se é do RPG do Final Fantasy V, do 4 ou do 6, eu não me lembro agora. O Final Fantasy que eu mais gosto é o 5. Muita gente prefere o 9, o 7. Eu gosto mais do 5. Tem um desafio lá, um boss, que ele chama o Mímico. Acho que é o Mímico que ele chama. E eu perdi horas nesse chefão. Eu tinha que fugir de um lugar, tinha um tempo para fugir desse lugar. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. E esse tempo, para que você conseguisse fugir, você tinha que matar o Mímico. E tudo que eu fazia, como eu não entendia muito de inglês, tudo que eu fazia, ele repetia. E ele ia me matando sempre, ele era muito mais forte que eu. Então eu morri várias e várias e várias e várias vezes. Até que em uma luta específica, eu fiquei com sede, com fome, tive que ir no banheiro, deixei o videogame lá, funcionando, e caiu na luta dele, deixei ele funcionando, saí correndo. Quando eu voltei, tinha passado do bicho. Como assim? Porque como eu não fiz nada, ele me imitou não fazendo nada. E aí eu não tive que matar ele. Então foi um momento assim pra mim bem marcante de jogar RPG eletrônico, porque isso foi bem top. E um outro RPG que eu joguei muito foi o Dragon's Dogma. Esse eu não conheci, não. Duninho, um abraço pro Duninho. Duninho gosta muito de Dragon's Dogma também. É um RPG que eu fiquei muito perdido no que fazer. Quando eu descobri o que eu tinha que fazer, eu já tava muito forte. E aí foi muito simples. Eu zerei o jogo numa lavada só que eu gastei muito tempo pra chegar lá. E um outro RPG que eu gosto muito, joguei muito, talvez que eu tenha mais horas nele, que somando toda a série inteira. Muita gente vai me zoar, mas é o Pokémon. O Pokémon. Você jogou Pokémon aqueles de todos eles. Os portáteis? Todos são portáteis, à exceção agora que a Nintendo lançou no Nintendo Switch, que ele é um híbrido, né, de portátil com físico. Eu joguei todos por emulador, até eu conseguir um Nintendo 3DS, que eu troquei lá com o Jader lá de Paracatu. Mas seguramente,
termos de horas jogadas, o Pokémon foi o maior. A molecada pira até hoje, né, com isso. Eu Não, acho hoje muito top. Até hoje, de vez em quando, eu pego o meu Nintendo DS e o 3DS e vou jogar. Eu Pra gosto, viagens, pra eu você gosto passar o tempo. muito. Mas agora eu tô lembrando que a Isadora perguntou do MMO. Aí dentro do eletrônico tem vários tipos de RPG também, né? Vários. Esse que a gente tá falando é o tradicional, que você tem uma história ali, você tem como é que fala assim? Você tem texto, muito texto, e aí quando você vai pra uma ação, uma luta, caiu o mundo aí agora. Quando você tem uma luta, você tem, como é que fala? Turnos. Isso aí, Aí você a vai gente entrar dentro a gente costuma chamar de JRPG, né? Aham, O estilo de JRPG é aquele estilo por turnos. por turno. Heroes, já jogou Heroes? Não. Heróis? Não, velho. Muito top. Aham. Ele tem uma mescla de RPG com estratégia. Você tem um castelinho, é muito, muito top. Um dos jogos também que eu joguei muito. E você tem essa JRPG, é o jogo por turno, Uhum. né? Então você tem o turno dos inimigos, você tem o seu turno, aí você vai Sim. fazendo as coisas, as Nossa. ações vão acontecendo e tal. E você tem os RPGs ocidentais, que a gente fala assim, mas eu não sei se está certo, que talvez os maiores expoentes sejam, de fato, o Skyrim, o Fallout, o The Witcher. Witcher. E que o pessoal deve ter assistido a série e visto no Netflix aí. Ela veio de um livro que se tornou um jogo eletrônico e agora vai O dar jogo, talvez um dos maiores e melhores jogos de RPG já feito. Você tem... Já é um RPG já de ação. Você não tem turno, você controla o personagem ali e você vai fazendo. E você tem aí o God of War, que hoje ele tem uma temática um pouco mais voltada para RPG, não é mais um hack and slash. Uhum. E você tem Mass Effect, baita de um RPG. Esse eu não joguei. Mass Effect, Eu lembro a franquia toda é boa. Dragon Age, a franquia toda é boa também. Tem um outro jogo ruinzinho, mas ainda assim é bom. Vale muito a pena. Esses jogos da BioWare, por exemplo, o Mass Effect e o Dragon Age, eles são muito densos. E a BioWare fez o Knights of the Old Republic, eu acho. Uhum. Que é o RPG do Star Wars. Sim. Um dos mais famosos. Que é muito top também, cara. Muito bom. São viagens, né? Você acaba se identificando tanto com o negócio que você queria que aquilo existisse na Sim. vida real. Não à toa a gente fica tão fã dessas coisas. O RPG é como se você estivesse lendo um livro, mas você participa mais, né? Você tem uma participação ali, você se sente mais dentro da história do que você pegar o livro. Bem que o livro também você tem essa questão da mas você não tem imaginário e tal. a ação sua, né? Você tá só como um espectador. O jogo não, você é o personagem principal. Uhum. E apesar de alguns jogos você ter uma linearidade muito grande, seguir por um certo caminho específico, ele te dá uma liberdade. Alguns te dão tanta liberdade que às vezes você nem sabe o que você quer fazer. Uhum. Nem sabe o que você quer fazer. Então eu acho que... Eu gosto muito da aleatoriedade do Fallout, por exemplo. Umas coisas muito aleatórias que acontecem no jogo. E aí os NPCs, eles estão ficando mais inteligentes, né? Inclusive tem um mod que saiu. Eu vi uma notícia de um cara que fez um mod do Skyrim, que os personagens, os NPCs, eles estavam sendo controlados por uma inteligência artificial. Você viu isso? Não. Acho que foi o Leozinho que mandou no grupo lá. E aí, os personagens que não eles são um NPC, quer dizer, eles não têm inteligência, eles têm um texto ali que é decorado e você interage com eles ali naquele limite de texto, né, do personagem. Só que aí uma inteligência artificial ele colocou a inteligência artificial para participar ali do jogo, e aí qualquer diálogo que você tem com o personagem é um diálogo fluido, entendeu? Você consegue fazer várias coisas e ele é um... É como se estivesse conversando com o ChatGPT. Exatamente. Muito legal, cara. E eu imagino que o RPG daqui a um tempo vai ser assim, cara. Vai ser um mundo aberto, onde as possibilidades vão ser infinitas ou quase infinitas, porque você vai ter uma inteligência ali por trás e não vai ser só aquela conversa limitada com o personagem, né, cara? Isso é muito O que legal. eu mais gosto, só pra caminhar já pro encerramento, pra gente não tomar muito tempo do povo aí, o que eu mais gosto no RPG de mesa, vamos dizer assim, são as pinturas, as gravuras, os desenhos e o mundo que se constrói. Uhum. Então, por exemplo, você tem o cenário de campanha. O cenário de campanha é que os criadores do jogo criaram um mundo, e desse mundo
eles descreveram todo esse mundo num livro. Então nós estamos aqui, por exemplo, com o cenário de Forgotten Realms, né, que são os reinos esquecidos, que é a parte oeste de Faerun, que é o continente tido como o mais famoso dentro do Dungeons and Dragons. Então esse livro aqui, você tem várias denominações e nomes, locais, como que isso acontece, os personagens mais importantes e datas, os deuses, calendário, tudo aquilo que você precisa. O alfabeto, né? Aqui, olha, você tem o alfabeto élfico, o alfabeto anão. Uhum. Então, assim, é muito... Se você é como se você estivesse lendo o Silmarillion. Só que você está lendo aqui um cenário de Eu campanha. ia te fazer uma pergunta. Esses autores, eles se basearam muito no Tolkien, né? Sim. Tudo que é desse gênero aí é muito baseado em Tolkien, né? O D&D especificamente é extremamente baseado em Tolkien. Dizem, inclusive, aqui nós temos Tolkien é autor de Senhor dos Anéis, tá, gente? nós temos um mago muito famoso aqui em Forgotten Realms, que ele é chamado de Elminster. Dizem, como diz lá em Pompeu, diz os boca de gamela, que ele foi Boca baseado no Gandalf. Ah, Então, assim, tem-se uma nítida... Que ele foi baseado... Que o D&D foi baseado no Senhor dos Anéis e eles já confessaram isso. uhum. Agora, se o Elminster é de fato ou não a representação do Gandalf, não se sabe especificamente. Vou ver se eu acho a página aqui do Elminster. Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Tudo se copia. Mas vale muito a pena, cara. Tem nome de dragão, o que esses dragões fazem, onde é que eles moram. Aí você tem o livro dos monstros, que é outro calhamaço de livro, que é para ajudar o mestre Sim. a criar desafios. Cara, é um mundo difícil. Você pode criar o que você quiser. Sim. E pegando essa deixa, então, e pode fazer um episódio depois falando dos filmes que se adaptaram aí, RPGs, né? Histórias que são muito... Tem muita coisa pra filmes, séries. E aí, Muita coisa por aí. eu acho que depois a gente fala sobre isso especificamente, mas eu já vou deixar aqui que o meu filme favorito de todos os tempos é, sem sombra de dúvida, O Senhor dos Anéis, os 3 filmes. Tá no páreo mesmo. Não tem como. Tá no páreo. O terceiro filme, então, pra mim, ele... Nossa, quando saiu no cinema, cara, não lembro. Acho que vai ser difícil a gente chegar lá. E a gente pode comentar depois, não agora, sobre eu não assisti ainda, porque eu também fiquei assim com o pé atrás a série, né? Que a Eu vi. Amazon publicou lá. Vi toda, E- gostei de algumas coisas e não gostei de outras. Aí então a gente fala na próxima, né? A gente vai falar na próxima aí que Talvez a gente traz alguém pra falar com a gente sobre isso seria aí. interessante. Seria interessante. Então é isso, né? Gente, vamos deixar aqui mais uma vez os recados, Exatamente. Os agradecimentos primeiro. agradecimentos. As produtoras, Agradecer a Duda, beijo. engenheiras, A bacharéis, Isadora. diplomatas. E hoje nós temos uma pet, tadinho. A participação especial da Melzinha aqui, ó. Aí. Aí, A Melzinha. um micro cachorro, Esse é um micro mesmo. um chaveiro, né? Chaveirinho. Então vocês fazem, ó, cu, né? Curte, comenta e compartilha, né? Exatamente. Por favor, gente. Inscreve aí, tá? Se vocês não conseguir passar pra ninguém mais escrever, cria outra conta no YouTube, Isso, escreve de novo, exatamente. cria 3, 4 contas, né? Manda, Uhum. vai escrevendo, até dar 1000 inscritos, nós estamos precisando chegar nos 1000 inscritos. E eu tenho um convite a fazer também para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos interagir lá no Instagram, sempre tem algumas caixinhas de pergunta, enquetes também. Compartilha com o pessoal para poder seguir a gente lá no Instagram também, que tem bastante coisa interessante, os cortes, alguns trechinhos dos episódios que o pessoal pode curtir, compartilhar e também chegar até o nosso canal do YouTube. Lembrando que compartilhar o canal também para o pessoal se inscrever, compartilha com família, amigos, conhecidos, pessoal na rua. Chegando a 1000 inscritos, nós vamos ter o Brindes. sorteio dos brindes, né? Isso aí. Famosa venda casada. Né? Isso. Qual que é o arroba lá? Inconfidentes Podcast? Né? @ Inconfidentes Podcast no TikTok, Não, no no Instagram. TikTok é Inconfidentes Oficial. Inconfidentes Oficial, isso mesmo. Você deu conta de fazer diferente? É porque já tinha. Tinha? Tinha.
Roubaram? Já tinha lá. Ah, aposto que você criou e esqueceu a senha. Pode ter sido também. Hã? Pode ter sido também. Eu acho que Pode foi, ter viu? também. Depois você confere lá, viu? Eu não sei, mas eu tive que criar oficial porque tinha lá e aí... Pirata, vou ter pirata. Não, porque também, na verdade, aparece lá, cara, eu não sei. Eu sei que eu não consegui colocar Inconfidentes Podcast e coloquei oficial. Mas segue lá que a gente tá colocando alguns cortes lá, né? Alguns cortes lá também, quem gosta do TikTok aí. E de É uma qualquer página. forma, todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo também. O Vamos? pessoal ir lá, seguir, compartilhar. Vou colocar, então. Isso aí. Gente, um abraço Um pra abraço, todos. gente. Uma ótima final de terça-feira. Isso. Pra nós é sábado, né? Pois é. Mas, fazer o quê? Abraço, galera. Abraço, gente. Obrigado. Até mais.